Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Queria cumprimentar o Sandro, seja muito bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, olá, participantes. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, ativa o sininho aqui no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, ativa o sininho para você poder ficar sempre vendo as nossas notificações, os nossos novos vídeos que estão saindo, inclusive o mês agora de abril, tem coisa boa pra caramba pra sair, não vou dar muito spoiler não, tá? Então ativa aí o sininho para você estar por dentro. Bom, Sandro, a gente hoje vai ficar falando aqui dos números de fevereiro, que inclusive é o Regis de Números, que já está disponível no site, pessoal. Lá quando você entra no regis.org.br, tem a partezinha do Regis de Números lá, que você tem todos os dados do seu plano de benefício, tem o andamento do plano, e tem ele detalhado também, inclusive os comentários também da área de investimentos lá também para vocês. Então hoje a gente vai estar comentando um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Sandro, vamos falar um pouquinho do cenário de fevereiro, como é que foi? Isso, é importante a gente começar falando sobre o cenário, até para poder entender o contexto de cada plano. Então, por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação IPCA, uma inflação medida pelo IPCA de 0,84%, um pouquinho maior que a inflação do mês anterior, do mês de janeiro, mas inferior, por exemplo, à taxa de inflação do mês de fevereiro do ano de 2022. Com isso, o acumulado do ano ficou em 5,6%, uma taxa relativamente mais baixa do que o acumulado do ano do mês de janeiro, considerando o período de 12 meses. Com a Selic não teve, nós não tivemos alteração da meta da taxa Selic, ficou em 13,75% ao ano, enquanto o Ibovespa, que é o índice lá da Bolsa de Valores de São Paulo, ele caiu 7,49%. Nós tivemos um mês de fevereiro bastante difícil, nós tivemos diversos desencontros aí entre política monetária, Banco Central, Governo Federal e tudo mais. Tivemos a crise dos bancos, que é importante. Começou a crise bancária, primeiro lá com aqueles bancos lá dos Estados Unidos, agora já no mês de março já veio o Credit Suisse, enfim, isso tudo atrapalhou bastante o desempenho das bolsas. Como sempre oscila tudo, Sim, com certeza. O dólar, com isso, o dólar apreciou em 2,84%, fechando em 5,221%. As reservas internacionais do Brasil subiram 1,97%, fechando o mês de fevereiro em 328 bilhões de dólares. O resultado primário do governo federal, isso é importante enfatizar, tá, Geise? Porque o resultado primário ele ainda está positivo no mês de fevereiro, mas a perspectiva, vocês vão ver mais na frente, é que o resultado primário do ano fique negativo, tá? Mas ele ainda, no mês de fevereiro, ainda estava positivo em 1,2%, enquanto que a dívida bruta do governo federal fechou o mês de fevereiro em 73,1%. Essa é, digamos assim, é o cenário macro, vamos falar assim, dos principais indicadores do mês de fevereiro. Outro indicador que é importante a gente estar acompanhando, porque a gente olha o mês de fevereiro, a gente está olhando para trás. Olhando para frente, que é o relatório Focus do Banco Central, é importante entender como é que o mercado está olhando para frente. Então, o relatório Focus do Banco Central, que solta toda semana esse relatório, ele está projetando, por exemplo, um IPCA para o mês de março de 0,76%, um pouquinho menor do que o mês de fevereiro, mas um pouco acima da expectativa que nós tínhamos há algumas semanas atrás, puxado principalmente por conta do ajuste dos combustíveis, que isso já começou a colocar no preço lá das expectativas de mercado. Para o mês de abril, a perspectiva é de uma inflação um pouco menor do que a do mês de março, de 0,59%, enquanto que a inflação do mês de maio está sendo projetada em 0,40%. Isso mostra, o que esse número mostra? Mostra uma trajetória declinante da taxa de juros, da taxa de inflação, melhor dizendo. E isso pode, de repente, pode sinalizar alguma queda na taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. No entanto, as expectativas de mercado para o fechamento do ano ainda permanecem muito próximas de 6%. Em relação à semana anterior, o mercado precificou para baixo, para 5,93%, a taxa que se espera que vai fechar o ano de 2023, mas ainda muito acima do patamar estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,75%, de teto de 4,75%. Outra coisa importante é que o dólar, nas projeções do Comitê de Política
das expectativas de mercado trazida pelo relatório Fox está em 5,25, ou seja, exatamente mais ou menos igual ao que está hoje. A taxa Selic, a expectativa é que haja um corte no acumulado do ano de até 1%, no caso, fechando o ano em 12,75%. O resultado primário, que é aquele que eu falei, que está positivo até o mês de fevereiro, mas a expectativa do mercado é que nós vamos fechar o ano com uma queda de 1,02%, né, com um resultado primário de 1,02% do PIB, né, o que é muito alto, e uma dívida líquida do setor público fechando o ano em 61%. Tá? Então, digamos assim, são as expectativas do mercado para o ano de 2023. Fechando aqui a parte também do para trás, né? A questão do mês de fevereiro das NTNBs. Eu acho que é importante também a gente abordar, Geise, essa questão das NTNBs, porque elas interferem muito na rentabilidade e no desempenho de cada um dos planos, né? Dependendo da quantidade de títulos marcados a mercado que tem um plano comparativamente ao outro. Então, por exemplo, todo mundo se lembra, quem já viu os Edgecast lá atrás, percebeu que nós tínhamos uma elevação da taxa das NTNBs, né, ao longo do final do ano passado, e no mês de janeiro também nós tivemos ainda um aumento. A novidade é que em fevereiro praticamente todos os vértices das NTNBs caíram, né, com exceção do ano de 2032, todos os demais vértices caíram. Isso trouxe uma repercussão positiva nos nossos planos, né? E aí nós tivemos uma melhoria sensível no desempenho da grande maioria deles, né? E a grande questão importante aqui, Geise, é que, pegando aqui, já fazendo um recorte já para o resultado do mês de março, né? Que logo nós vamos divulgar também assim que fechar o mês, mas a perspectiva do mês de março é muito positiva, porque essas taxas que caíram no mês de fevereiro continuaram caindo, né? Esse é um recorte, pegando um recorte do dia 24 de março, praticamente todos os vértices também com queda nessa taxa. Isso vai ter uma repercussão bastante positiva nos títulos marcados a mercado que estão na carteira. Também, exatamente, e assim a gente espera, né? E agora com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, né, nós esperamos. Saiu agora, hoje, né, saiu um detalhamento do arcabouço fiscal, o mercado já reagiu positivamente, né, com relação a esse novo arcabouço, mas ainda tem informações ainda insuficientes, mas só isso já foi motivo para que o mercado gerasse algum otimismo, e isso pode refletir, por exemplo, numa queda das taxas das NTNBs, né? Então, por isso é que nós falamos que a nossa perspectiva, em termos de cenário econômico, pensando na questão dos planos, é que o mês de fevereiro já foi beneficiado por essa pequena queda nas taxas das NTNBs, e se mantiver essa trajetória, nós acreditamos que o mês de março será mais positivo ainda do que já foi no mês de fevereiro. Né? Exatamente. E assim, em resumo, foi isso que nós enxergamos aí no mês de fevereiro, já entrando no mês de março. É com alerta ainda no mês de março, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai manter então o nosso formato, né, do Edgecast. A gente teve aqui agora um pouquinho da análise do cenário, exatamente para vocês entenderem um pouco, né, o que isso impactou nos resultados dos planos, principalmente. Então, se você quer saber um pouquinho mais agora, né, sobre o seu plano, continua aqui com a gente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o BD01? Vamos lá. Conta pra gente aí como é que foi no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, no plano BD01, foi um mês de recuperação em relação ao mês anterior, né? Nós conseguimos aí atingir 96% do referencial de IPCA mais 4,65, né? Fechamos o mês com 0,89 de rentabilidade e um acumulado no ano de 1,72. Isso já é uma performance bem superior ao que foi no mês passado, né? Então, hoje nós já atingimos o patamar de 88% da meta atuarial, de que é 4,65 mais IPCA. Então, esse é uma novidade boa, no caso, né? Nós estamos abaixo de 80%, agora já subimos o patamar para 88% e logo vamos chegar no 100%. Só ir crescendo. Exatamente. Nós estamos fazendo alguns rearranjos na carteira, né?
Os imóveis, por exemplo, estão sendo vendidos e nós estamos alocando em NTN-B. Tinha algum recurso que nós tínhamos em renda variável, nós vendemos alguns papéis e alocamos em NTN-B, marcando na curva, né, comprando. Isso fez com que a taxa média do plano BD01 subisse para 6,07% ao ano. Né? Então, isso vai garantir aí uma bela de uma rentabilidade muito superior à meta atuarial de 4,65, né? Acima do IPCA. Né? Então, nós acreditamos assim que o plano BD01 vai trazer muitas alegrias aí. Nós ainda tivemos o impacto da renda variável também, né? Como nós explicamos no cenário, né? A Bolsa, de uma maneira geral, teve uma reação ruim no mês de fevereiro, né? Teve uma performance de 5,41, mas como nós já vimos diminuindo o tamanho da renda variável, o peso da renda variável dentro da carteira do plano BD01, isso fez com que essa queda da renda variável não afetasse tanto o resultado final do plano BD01. Então, quanto menos ela tivermos de renda variável na carteira neste momento, né, para o plano BD01, então eles vão afetar cada vez menos no resultado. Né? Então, hoje, para você ter uma ideia, essa renda variável que já foi mais de 100 milhões de reais há 2 meses atrás, hoje ela representa apenas 53 milhões por eles estarmos utilizando essa estratégia, tirando da renda variável e alocando em renda fixa, sobretudo em NTN-B marcado no mercado na curva. Né? Então isso traz realmente uma robustez maior para a carteira. E uma segurança também, né, Sandro? Uma segurança, já que é um plano muito robusto, né? Então, muito maduro, né? Hoje é um plano que paga muito mais benefício do que recebe de contribuição, então é importante, no caso, você ter liquidez no plano, isso aqui é fundamental. Demais. E falando ainda, né, do BD, eu acho que era legal a gente falar um pouquinho também sobre a venda de imóveis, né? Como é que está o andamento disso? Bem lembrado disso. É verdade. O que aconteceu? No mês de fevereiro nós fizemos uma tentativa de leilão no mês de fevereiro. Nós não conseguimos interessados, né? Utilizamos sempre como parâmetros, isso é bom deixar claro, tá, Geise e participantes do BD0, utilizamos a última avaliação que está registrado contabilmente, né? Então esses imóveis foram ofertados pelo valor contábil, né? Que estão registrados na carteira, qualquer um pode verificar lá em que patamares estão registrados contabilmente no demonstrativo de investimentos, tá? Nós tentamos no mês de fevereiro e agora, no mês de março, nós também fizemos uma tentativa de leilão de alguns desses imóveis, inclusive da sede da Regis. Né? Nós colocamos também para venda, não tivemos interessados, apenas uma vaga de garagem aqui no edifício Atenas, que tivemos um interessado, que foi vendido exatamente, o restante nós não tivemos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora trazer esses dados agora para dentro, né? Reestudar essa estratégia e verificar a melhor forma de colocação desses imóveis no mercado. Né? A ideia é cumprir aquilo que foi determinado pelo Conselho Deliberativo, que é tentar fazer toda a venda da carteira, dado que o plano é um plano que está maduro e precisa efetivamente ter ativos de liquidez dentro da carteira. Sim. Em resumo, foi isso que aconteceu no mês de fevereiro. É bom também, Sandro, reforçar para o participante que todas essas informações que você está falando, mais detalhadas, né, estão no nosso site, na parte do plano BD01 mesmo, a gente deixou um campo lá só da parte de venda de imóveis. Sim. Então, todas essas atualizações que estão ocorrendo, a gente está notificando por e-mail, então se você está com o seu e-mail cadastrado e atualizado aqui na Regis, né? Isso, inclusive, tem a parte de atualização, né, de cadastro, então se você tiver com tudo direitinho... Se não estiver recebendo é porque está desatualizado. Se não estiver recebendo é porque está desatualizado. Então, quem está com o cadastro atualizado certinho está recebendo por e-mail essas informações, falando, né, da parte de leilão dessa venda, e também está no site, lá dentro na parte de planos do BD01, tem um campo disponível lá embaixo agora só com esses comunicados da venda de imóveis. É isso aí. Então é um princípio, né, no da Regis, que é a parte da transparência para o participante, né, ficar ciente, principalmente do BD01, já que é do plano de vocês, né, então a gente está buscando informar essa parte também. É isso aí. Bom, a gente fechou por aqui hoje, né, Sandro? Fechamos. Bom, pessoal, esses foram os números de fevereiro, com alguns spoilers de março também, que o Sandro já adiantou. Continua com a gente aqui no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, como diz o Sandro, não paga. Então pode se inscrever, curte o vídeo, se tiver comentário, pode colocar aqui embaixo também, que a gente está atento nas nossas redes sociais. Também estamos no Facebook, LinkedIn, Instagram, no nosso site também, tem bastante informações.
E mês agora de abril está chegando com muita novidade, muita coisa boa. Tem prestação de contas, tem aniversário da Regis, tem o mês inteiro, vai ter mês de promoção aí pro pessoal. Mas não vou dar muito spoiler não, vocês deixem ficarem acompanhando aí com a gente. Exatamente, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Isso aí, pessoal. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.